Terceiro vídeo, conhecendo meu outro eu. Nesse vídeo você vai aprender a viver o que você prega. Como assim viver o que eu prego? É simples. Viver o que você prega quer dizer você viver o que você fala para as pessoas. Na atualidade, no mundo que nós estamos vivendo, tudo é superficial demais. As pessoas só mostram o que elas querem na internet. E isso pode acabar enganando muita gente. Eu posso dar um exemplo muito simples e que muitas vezes é a realidade. Tem aquela pessoa que tem um carro muito bonito, pode ter um carro cheio de som, mas quando vai ver a casa da pessoa, não é cuidado igual aquele bem material que ela tem. Porque aí já entra a prioridade. A prioridade dela é o carro e não o bem-estar dela em casa. Esse aqui foi um exemplo que eu dei para você. Então tem 3 pontos do viver o que eu prego. Viver o que eu prego para mim, viver o que eu prego para terceiros e viver o que eu transmito nas minhas falas para as pessoas. O que elas sentem quando eu falo com elas. Entenda uma coisa, que o que você fala para você é uma bênção ou uma maldição. Então tudo vai depender de você, como você fala com você mesmo, como você age com você mesmo. E eu posso afirmar uma coisa para você, que isso vai afetar a sua vida pessoal e profissional. O jeito que você fala com você. Então eu vou dar um exemplo muito básico para você. Se eu começar a me falar, eu sou muito lerda, eu sou muito feia. Nossa, meu cabelo é muito feio. Nossa, mas ele, sabe, esse tamanho deixa ele muito estranho. Ele é muito, sei lá, sabe? Não gosto. Ponto. Você está afirmando isso pro seu cérebro. Pro seu cérebro. Tá? Você está afirmando isso pro seu cérebro. Então, tudo que você fala, seu cérebro acredita que é verdade. Então, se você está falando, nossa, eu sou muito feia. Nossa, meu cabelo está muito estranho. Ou eu não sou uma boa profissional no meu trabalho. Seu cérebro vai realmente falar, que vai realmente agir, fazer você agir como se você tivesse uma aparência esquisita ou como se você não fosse realmente um profissional bom, porque você está se autodiminuindo. Então essa pressão vem de você mesmo. E isso é prejudicial demais para sua vida pessoal e para sua vida profissional. Então, o que eu quero te falar é para você mudar isso. Mudar essa parte. Jussiane, mas como eu vou falar que eu não sou lenta, eu não sou lerda, sendo que eu sou? Não, você não é. Alguém colocou isso em você, alguém colocou isso na sua cabeça. Alguém fez uma crítica, talvez maldosa, que você levou pro seu coração e você aceitou aquilo como uma verdade, que não é verdade, tá? Você pode ser inteligente sim. Ser inteligente sim, tá? Você pode ser sim inteligente. Você pode ser sim uma ótima funcionária. Você é lindo, você é linda do jeito que você é. Tá? Você tem que começar a se autoafirmar isso. Eu vou dar um exemplo muito grande, que quando eu era mais nova, isso é fundamental. Eu era chamada de bruxa, de feia. Assim, os nomes mais ruins que você pode imaginar, eu era chamada. E assim, eu já sofri uma agressão. Eu sofri muita agressão psicológica e às vezes física na escola, porque falavam que a minha aparência era muito feia. E por muito tempo eu levei isso no meu coração. Muito tempo eu me sentia feia, eu só me sentia bonita, só se alguém me elogiasse. Chegou um momento da minha vida e quando eu aceitei Jesus, eu tive que começar a falar coisas boas pra mim, porque eu percebia que eu só pregava maldição. Tá? Eu só pregava maldição na minha vida. E eu não conseguia sair do lugar que eu estava porque eu só pregava maldição. Então o que eu tive que fazer? Eu levei para um lado extremo, tá? Mas cada um começa de uma forma que se sente mais confortável. Mas o que eu fazia? Eu comecei a praticar corrida, porque corrida se tornou um hobby, assim, maravilhoso para mim. É um hobby, assim, que eu posso gastar o meu tempo, além de melhorar minha saúde, não é? Concordam? Então, o que acontece? Para mim parar de falar maldições na minha vida, quando eu corria, eu falava, eu sou linda, e eu falava alto, e eu falava alto. Então eu falava assim, eu sou linda, eu sou uma pessoa boa, eu sou filha de Cristo, eu sou muito inteligente, eu sou uma ótima funcionária, e corria.
e corria, e eu falava alto, e aí quando eu chegava em casa e me olhava no espelho, eu falava, meu nariz é lindo, minha boca é linda, meu rosto é bonito, meu corpo é lindo. Gente, sim, eu fazia isso, porque minha insegurança era tão grande, eu achava feio, eu achava minha aparência feia, mas não tem nada de errado comigo. Não tem nada de errado comigo. Aliás, se eu estudar, eu sou uma pessoa muito inteligente. Eu sou uma pessoa que quer ter conversas profundas com as pessoas. Eu sou uma pessoa que quer ouvir o próximo. Eu sou uma pessoa que eu tenho opiniões fortes. E eu quero ouvir pessoas que têm opinião fortes ou fazer pessoas se tornarem fortes. Sabe? Isso é o que eu descobri no meu caráter. Isso é o meu caráter, é ajudar as pessoas. Eu quero ajudar as pessoas, mas eu só descobri isso quando eu parei de me auto-amaldiçoar. Então você só vai saber quem é você quando você parar de se maltratar, de se auto-amaldiçoar, porque isso se torna verdade na sua cabeça, sendo quem não é. As maldições que você prega na sua cabeça. Você é capaz sim de aprender inglês, você é capaz sim de aprender uma nova língua, você é capaz sim de ler em um mês 3 livros, 4 livros, quantos livros você quiser. Você é capaz sim de escrever um livro. Você é capaz de ser influenciador sim. E um influenciador bom, capaz, com caráter que influencia de verdade. Você é capaz. Você é capaz sim de evangelizar. Você é capaz de cantar. Você é capaz de aprender Libras. Você é capaz de fazer o que você quiser, quando você quiser. Porque você que manda na sua vida. Quando você entender isso, e se você for um jovem que está na casa dos seus pais, aproveita essa oportunidade que você está tendo e começa agora. A estudar agora, a ler agora, a evoluir agora, a ter novos interesses agora, a formar o seu caráter agora. E não através de maldições ou de fala de outras pessoas, mas através das suas falas. Isso é uma certeza que eu dou para você, que seu futuro vai ser brilhante, confortável e cheio de desafios e com paz se você seguir uma vida com bênçãos, não uma vida com maldições. Aí que entra outro ponto que tem que ser frisado, que eu posso dizer assim, gente, com firmeza, para você. Se você quer mudar a sua vida, você vai ter que parar de falar gírias. Se você quer melhorar a sua fala, se você quer melhorar, você quer evoluir no seu ambiente de trabalho, ou você quer evoluir na sua profissão, de verdade, invista na sua fala. A melhor coisa é quando você conversar com alguém, aquela pessoa sabe conversar com você sem falar, véi, tá ligado? Ah, mano, a questão é muito chato conversar com pessoas que só sabem falar gírias ou que xinga muito. Porque o ambiente se torna desconfortável, sabe? O xingamento, assim, é uma maldição pura na sua vida. Então, assim, começa a parar de xingar. Porque quando você perceber que o xingamento tá tão sério na sua vida, é quando, exemplo, você derruba algo no chão, puta que já xinga. Isso faz muito mal pra você. Não xinga. Evita, segura. Quando você fala, parou. Parou. Se lembra, Luciane? Você não é mais assim. Ou se lembra? Maria, você não é mais assim. Se auto lembra que você não tem mais vício de linguagem, que você não xinga mais, que você não fala mais gírias. Vício de linguagem é outra coisa. Vício de linguagem, tipo assim, velho, mano, qual é? Tá ligado? Caraca, vícios de linguagem. E repetidamente. Isso. Vícios de linguagem é quando você fala palavras repetidamente. Toda hora. É igual eu tô falando com vocês. Eu tô falando com vocês aqui. E eu falar muito. É, é, vício de linguagem. Entende? Então, começa a estudar, começa a evoluir as suas falas, tá bom? No começo vai parecer meio forçado mesmo, mas tá tudo bem, você quer agradar a quem? Se agrade a si mesmo, tá bom? Todo dia melhore o seu linguajar, porque isso abre portas extraordinárias na sua vida. Eu posso te dar uma certeza disso. Isso aqui é uma certeza absoluta que eu dou para sua vida. Melhorar o seu diálogo com as pessoas abre portas para uma vida melhor. O que eu falo com terceiros? O que você fala com o próximo? Você mais reclama do que tem uma conversa profunda? Você mais critica do que escuta? Você mais dá opinião do que escuta o próximo? Ou então,
a outra pessoa te dá um julgamento que não é você, que aquele julgamento não condiz com quem você é, mas você tem tanto medo, você é tão retraído com as pessoas. Você fica, não sei, será que é isso mesmo? Ou ela tá certa? Faz muita diferença você ouvir as pessoas e você dar sua opinião firmemente do que você falar. Olha a diferença. Olha a diferença de como eu estou falando com você agora e olha a diferença de quando alguém dá uma crítica pra mim e eu levar assim. Sério, você acha isso? Eu não sei, eu acho que eu devo mudar mesmo isso, sabe? Eu sou muito insegura, tenho medo de as pessoas me rejeitarem, sabe? E eu sempre olhando pro chão. Olha como isso não traz nenhuma confiança pra pessoa, não traz nada de confiança. Então é isso que eu quero falar pra você. Tudo que você for falar, você tenha certeza do que você vai falar e você fala com segurança, tá bom? Você fala com altivez. A melhor coisa é ouvir alguém que tem uma certeza do que ela tá falando e trazer uma fonte daquele tema, daquele assunto que ela quer tocar o assunto com você. Tenha mais convicção nas suas falas. Tenha mais certeza no que você fala. Pesquise mais e vê, isso aqui tá correto? Que eu acredito que seja certo. Pesquisa é realmente o jeito que eu tô pensando é correto. Ou então pesquisa a fonte. Uma coisa que eu aprendi e que eu passo na minha realidade, que não é só porque a outra pessoa está certa, que não quer dizer que você também esteja certa. Se você reparar no 6, ele virado parece um 9. E tá errado a pessoa do outro lado olhar para um 6 e pensar que ela é um 9? Não, porque ele ao contrário é um 9. É isso que eu quero passar para você. Tire essa insegurança, esse medo de querer maltratar, de pensar que está maltratando alguém por você dar sua opinião sincera. Porque se você realmente... Agora a questão é, opinião sincera não quer dizer você ser rude, tá? Tem muita diferença, que aí entra a maturidade. Você está sendo rude ou você está sendo sincera? Isso é uma mudança para sua vida. E isso que eu tô falando com você sobre como você tá falando para terceiros já engloba com o que eu transmito com a minha fala. O que você transmite? Você transmite certeza? Você transmite segurança? Você transmite raiva? Você transmite felicidade? Você transmite conhecimento? É isso que eu quero que você faça. Começa a ser intencional no que você fala. Tenha mais segurança na sua certeza. Qual é o seu valor? Que importância você tem no ambiente que você frequenta? Tenha certeza em quem você é. E ao mesmo tempo que eu tô falando isso pra você, é a mesma coisa que eu estou afirmando pra mim, porque isso é uma coisa que a gente tem que se autoafirmar todo dia. Eu tô falando pra você, mas eu também tô falando pra mim, tá? Porque eu me lembro que quando eu entrei na empresa que eu trabalho hoje, eu falava com meus chefes assim: bom dia, chefe. Tá bom, chefe. Eu olhava pro chão, eu não conseguia olhar pra ele, porque eu sentia que ele é aquela superioridade, eu sentia que ele era superior. Mas uma coisa que você tem que entender, não importa quantos anos a pessoa tem numa empresa, não importa em qual lugar ela está dentro daquela empresa, ela continua sendo um ser humano. Tá? E respeito todos nós devemos ter um com o outro, tá bom? Mas você não se deve se rebaixar só porque tem alguém que é mais capacitado que você. Porque você também pode ser inteligente, você também é inteligente. E você também pode sim evoluir e se tornar uma pessoa melhor sim. Esse é o vídeo de hoje. Maturidade. Arrumar o seu caráter. Arrumar o jeito que você fala com você, com o próximo. O que você transmite com a sua fala. Se é carisma. Se é carisma isso. Se é carisma, se é desprezo, se é deboche, se é rancor. A pior coisa é falar com alguém debochado. De verdade, a pior coisa é isso. Esse é o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado, tá bom? Eu te espero no quarto vídeo. No quarto vídeo, já falo no quinto. No quarto vídeo, tá bom? Eu espero de verdade que você pega todo esse conselho que eu te dei e guarda e adquira e use ele todo santo dia. Que você vai ver a sua mudança em 30 dias. Ou 60, ou para sempre. Porque a nossa vida é muito longa e nós devemos aproveitar ela da melhor forma possível. Então é isso, gente. Beijos. Até o próximo vídeo.